Boa noite, igreja. Gostaria de te convidar nessa noite a se colocar de pé. Está adorando e exaltando o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor e exaltar e adorar o seu santo nome? Digam amém. Gostaria de saber se nessa noite há alguém que nos visita. Possa levantar uma de suas mãos. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que você possa sentir a vontade do nosso meio. Gostaria que alguém de nossa igreja que estiver perto possa estar dando um abraço, aperto de mão aí nesses irmãos que estão nos visitando. Queria dizer que você possa ser bem-vindo e possa sentir a vontade no meio de nós. Vamos adorar junto e exaltar ao Senhor. Já não é mais visitante, né? Já é de casa. Está orando ao Senhor e exaltando o seu santo nome. Pai, nós te adoramos, Deus, te engrandecemos, Senhor, porque é bom, é agradável estar na tua casa, Deus, levantando, ó Pai, louvores a ti, entregando, ó Pai, os nossos corações a ti, Deus, dizer, ó Pai, que te amamos, que anelamos estar em tua presença, Senhor. Por isso, ó Deus, faça, ó Deus, que a tua presença entre nós, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, Senhor. Nós clamamos por ti, Deus. Habita entre nós, ó Santo Deus. Ó Santo Deus, habita entre nós. Nós precisamos, ó Pai, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua graça, Senhor. Toma as nossas vidas no teu altar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a canção que diz me derramar. Que você possa estar se derramando diante dele. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Cante isso para ele. Ele está ouvindo o seu clamor. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir, sinto o toque dele, o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Se derrame diante dele, diga: eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Deus. E é por isso, ó Pai, que nós nos derramamos diante de ti, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Se coloque diante dele. Abra o seu coração e diga: Ele sempre nos escuta. Diga isso. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança, Senhor. Nós sentimos o teu toque. Aleluia. Por tua bondade liberta. E nesse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que precisa estar, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso,
venho me derramar, dizer que te amo. Nós te amamos, Senhor. Nós precisamos do teu agir, Senhor. E te somos gratos. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que tu és lindo, formoso. Aleluia. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que precisamos de ti, ó Senhor. Dizer que sou grato, Me derramar. Dizer que és formoso. Nosso Deus é formoso, amém? Nosso Deus é maravilhoso. E é esse poderoso Deus que nós estamos levantando a nossa voz ao que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor. Quem está sentado no trono, igreja? Quem é? Quem? Jesus. A Ele seja o louvor, seja a honra, seja a glória e seja a majestade, amém? Está sentado, aleluia, no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, somente ao Cordeiro, seja o louvor. diga mais uma vez ao que está sentado, ao que está sentado no trono E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra. diga isso a Ele, seja a honra, diga seja a glória, Seja dê honra e dê glória para Ele, abre a sua boca e proclame isso. seja o domínio, Todo o domínio, todo o domínio, pelos séculos dos séculos. mais uma vez, seja a honra, nós te honramos, Deus, seja a honra, nós levantamos a Ti a honra, Senhor, seja a glória, Seja o domínio, pelos séculos dos séculos, diga isso que Ele é poderoso, poderoso Deus, exalte a Ele, poderoso Deus, poderoso Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, Tu és poderoso Deus, digno de honra, digno de glória, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, eu tenho sede de Ti, diga minha alma anseia,
minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Diga, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Eu tenho sede de ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia, Senhor. Nossa alma anseia por ti, Deus. Por isso que nós dizemos que tu és poderoso, grande, porque nós não conseguimos ficar longe de ti, Senhor. Nós precisamos estar ao seu lado a cada dia, Deus. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Deus. Ó Deus, nosso louvor é fruto de uma vida que tem intimidade contigo, Senhor. Que procura estar diante de ti com o coração aberto, rasgando o nosso coração diante de ti. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, dizendo que tu és poderoso, dizendo que tu és grande. Aleluia. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra. Te damos honra, Senhor. Seja a glória, toda glória para ti, Deus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, aleluia, Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Ó Deus, amém. Amém. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Ó Senhor, e por isso nós queremos dizer que teu amor nos fascina. Ele mexe com o nosso coração, nos enche de alegria a cada dia. Meu coração será sempre teu. Quero viver só para te amar. Você possa declarar isso para o Senhor, dizer com todo o seu coração. Aleluia. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, quero em mim uma paixão. Quero que venha. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, Ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar. E
teu calor. Aleluia. Nós queremos nos envolver nos braços do Senhor e sentir o calor dele. Amém? O teu amor me fascina. Esse amor é incrível. Mexe com meu A cada coração. dia ele mexe com a gente. Enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Pra disso, quero que venha. Quero que venha teu reino, Leve a bandeira do Senhor. tua bandeira levar. Todas as nações Ver as nações se prostrando diante do Rei dos Reis. a te adorar. Meu coração Será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Só as vozes, meu coração. Meu coração Isso é um verso de amor ao Senhor. Nós queremos viver, Senhor. É a tua igreja que clama, que canta. Aleluia. e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Mais uma vez a igreja, meu coração. Meu coração Nós passaríamos a noite toda só cantando isso para o Senhor. Oh Deus, receba a nossa adoração. Nós queremos viver, Senhor. Amém. e desfrutar. Que é algo maravilhoso, tremendo. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Se envolva a cada dia nos braços do Senhor e sinta o calor dele em sua vida. Amém? Se assente, por favor. Vamos ver a TV Viva agora neste momento. Olá, igreja! Está começando mais um TV Vivo. Irmãos, no dia 21 de julho ocorrerá o casamento de 8 casais alcançados pelo projeto Eu Digo Sim, realizado pela área de desenvolvimento social da igreja. Gostaríamos também de presentear as noivas com o dia de noiva. Se você quer e pode participar, fale com o pastor Jorge ou Ilka. Estamos realizando o recadastramento dos membros da igreja. Por favor, procurar Célia e Cláudia no estande aos domingos e Carla durante a semana na secretaria.
As camisetas do Viva Mais estão à venda na livraria da igreja. Adquira já a sua por apenas R$20. Nossa igreja está precisando de voluntários. Se você quer trabalhar na área de missões, procure a irmã Cássia. Se quer trabalhar dirigindo a Kombi da igreja, procure o irmão Renato. Se você tem interesse pela área de recepção, procure a irmã Marineide. Além disso, nós, do TV Viva, estamos precisando da sua ajuda para aumentar o nosso casting. Queremos agradecer os irmãos que ajudaram com a doação de sofás e do DVD, mas ainda precisamos de um microsystem que toca em CD e um varão para a cortina. As pessoas que podem ajudar, procurem a irmã Miriam. Irmãos, viemos divulgando em nossa igreja a luta dos irmãos Cris e João para esclarecer a morte de sua filha nos Estados Unidos. Você que deseja contribuir, olhe as informações bancárias no seu boletim. Irmãos, no dia 9 de junho, começará um novo módulo do curso Capacidade e Discipulado. Você que deseja participar, procure a irmã Miriam ou a Denir ou a secretaria da igreja para fazer sua inscrição, com um preço de R$20. A facilitadora é a irmã Clélia e o curso terá o horário de 7h30 às 9h30. Assista o vídeo sobre o Dia de Evangelização Global. Cremos na manifestação profética desse movimento, que é o Dia de Evangelização Global. Unidos, podemos alcançar essa nação. A palavra prova o poder da unidade. Durante os 2 primeiros anos, mais de 20 milhões de cristãos foram mobilizados e mais de 50 milhões de pessoas foram alcançadas pelas boas novas. No Brasil, mais de 3.000 igrejas participaram e nenhum estado ficou de fora. Cristãos, ministérios e igrejas se levantaram pelas 5 regiões deste país. No alto das favelas e comunidades, centenas receberam socorro. Um homem que estava decidido a suicidar-se deixou o amor de Jesus entrar. Grupos anunciaram a mensagem através de dança. Cultos foram celebrados dentro de uma pizzaria. Houve distribuição de água, caminhões de som, churrasco gratuito, cartazes, favelas alcançadas, abraços grátis, batucadas, grafite, doações de livros, doações de sangue, cultos nas ruas, drogados e prostitutas pedindo oração, um prefeito evangelizado e o mover de Deus, até mesmo nas condições climáticas. Este é o nosso convite para participarmos mais uma vez em 2014. Dessa vez, nos dias 13 e 14 de junho. No dia 13, mobilize sua igreja em oração para o Decol Brasil. A nação inteira se unirá em oração. E no dia 14, vamos sair das igrejas e vamos às ruas, aos hospitais, vamos aonde quer que as pessoas estejam. Através deste movimento, Deus tem unido pastores, ministérios em todo o país. Cremos que juntos somos mais fortes e que unidos iremos mais longe. Cada cristão alcançando pelo menos uma pessoa e juntos alcançaremos o mundo. Sobre esse tema, em nossa igreja, teremos as seguintes atividades. Sexta-feira, dia 13/6, das 6 à meia-noite, ocorrerá uma vigília de oração. No dia 14/6, de 8 a meio-dia, será realizada a manhã de oração e jejum. E durante todo o dia ocorrerão atividades evangelísticas das nossas células.
Fica por aqui mais um TV Viva. Até a próxima. Amém. Nesse momento nós teremos a oportunidade de estar trazendo diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nesse momento também vou convidar as crianças de JRA para que venham à frente. Vamos estar louvando ao Senhor. Gostaria de convidar a igreja a se colocar-se de pé. Sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Cante Hosana, Hosana. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ao Rei dos Reis, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o nosso coração, Senhor. Nós precisamos ser cheios de Ti, Deus. Toma as nossas vidas no Teu altar, ó Santo Deus. Por isso nós cantamos a Ti, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os nossos olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Nós queremos ser a Tua imagem, a Tua semelhança, Deus. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra Teu, somente pro Teu louvor. Pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.
E agora? Chegou aquele momento. Quem vai orar? Quem irá orar para a gente descer? Todo mundo aqui já? Todas as crianças? Ó, tem uma duplinha lá atrás, hein? Tô de olho, hein? Quem vai orar para a gente poder descer? Ouvi uma voz. Vamos, João. Não quero. Vai, amiguinho. Ora aí para a gente descer. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa noite que o Senhor nos deu. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. O Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui e daqueles que não puderam vir. Que o Senhor abençoe este culto que nós iremos ter aqui embaixo. E que o Senhor abençoe daqui de cima também. O Senhor abençoe a caminhada de cada um até aí. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode ir lá, crianças. Pode se assentar, igreja. Eu gostaria de convidar o irmão Ildeomar. Meus irmãos, boa noite. Eu vim aqui para a gente fazer uma homenagem e eu queria que dessa homenagem a gente prestasse bastante atenção, porque nós passamos uma semana, né, em que nessa semana nós vimos que realmente a nossa vida, ela é um vapor d'água, ela passa muito rápido. E eu queria que nessa homenagem nós estivéssemos prestando atenção naquilo que o Senhor colocou para a gente viver aqui. E eu queria que essa homenagem ela chegasse no teu coração. E eu queria, nesse momento, fazer uma homenagem ao nosso querido irmão Paulo. Apresento-lhe o meu amigo. Ter um amigo é muito bom. Agora, ter um amigo mais chegado é melhor ainda. Apresento a vocês as 5 características dele. A primeira, a paixão. Viveu intensamente o reino de Deus. Serviu ao Senhor e às pessoas. Acolheu aqueles que foram mais próximos. Adotou como seus filhos ou membros da sua própria família. Segunda qualidade, o amor. Foi um amigo que nos amou em todos os momentos, a ponto de se tornar um irmão nos momentos difíceis. Amou a todos nós, sacrificando do seu tempo para completar a obra do Senhor. Terceira qualidade, útil. Serviu aos irmãos com alegria, seja na cantina, como motorista, ou abrindo a porta da sua casa para anunciar as boas obras do Senhor e fazer discípulos. Ensinou com carinho o seu ministério. Valorizou mais as pessoas do que as coisas. Quarta qualidade, foi leal, porque mostrou honestidade, obediência aos seus líderes como prioridade da sua vida. Cumpriu com muita eficiência e dedicação todas as tarefas que lhe foram imputadas. Quinta qualidade, homem obstinado, porque desejava de todo o seu coração que o amor de Cristo alcançasse todos os seus familiares, amigos e perdidos. Desejava, como sonho da sua vida, manter a união das pessoas. Gostaria de dizer que cada qualidade é uma letra do seu nome. Muito obrigado, Deus, por ter um amigo que foi mais chegado que um irmão. Ele foi um grande pai. Então, querido Pai, esta é uma carinhosa homenagem do seu filho e amigo Ildemar e da Igreja Batista de Vila Valqueire. E deixa um versículo para nós guardarmos no nosso coração. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 2014. Gostaríamos que desse uma salva de palmas para o Senhor, agradecendo pela vida do irmão Paulo. Os nossos corações estão em luto, né, por essa notícia. Mas eu tenho certeza que o céu está em festa por ter recebido o nosso irmão Paulo. Amém? Então, por isso, eu gostaria de te convidar e junto com os anjos, vamos cantar um cântico de louvor ao Senhor, de adoração a Deus. Amém? O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei a esse Deus maravilhoso, Deus. Mas que palavra nós te damos, Senhor. Aleluia. Receba o melhor da minha adoração. Diga isso pra Ele. O que darei a ti pelos benefícios, muitos benefícios. Nos lembramos, Senhor, a cada dia das tuas grandes obras. Não há outro. Esse é o nosso Deus, não há outro. Não há. Nosso desejo meu desejo é te adorar mais e mais. Por isso, levante as suas mãos de adoração e diga: sem limites, me entregue, se derrame diante dele, adore esse Deus. Nós te adoramos, maravilhoso Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para levantar a ti um trono de louvor. Por isso nós te damos o nosso coração, a nossa alma. O melhor da minha adoração. Sem limites me entregarei, adorarei. Nós adoramos, Deus, maravilhoso Deus. Muito mais que palavras, Senhor, muito mais. Nós te damos o nosso coração, a nossa força. Aleluia. Receba, Deus, receba o nosso melhor. Adoração sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus. Mas que palavras te dou, meu coração. Receba o melhor da minha adoração. Aleluia. Receba o melhor da nossa adoração, Senhor. Você deu o melhor da sua adoração para o Senhor? Diga amém aí. Amém. Pode se assentar. Gostaria de convidar o pastor Lívio que viesse aqui à frente.
agora vamos ter 2 momentos de oração. Vamos estar orando pelo Projeto Girassol, os nomes de amigos e parentes que queremos ver convertidos. Eu vou convidar o irmão Jeter para fazer essa oração. E nós estamos às vésperas desse grande evento Copa do Mundo. Eu vou também convidar o irmão Carlos Queiroz, porque ouvimos tantas coisas. E como igreja, agora vamos estar intercedendo por esse evento, porque todos os holofotes estão voltados para a nossa nação. Então, vamos estar intercedendo pelos nossos amigos e parentes que queremos ver convertidos, e depois o pastor Carlos estará orando pela Copa do Mundo, por esses dias. Querido Deus, quero te pedir, ó Deus, estratégias para podermos ganhar, ó Deus, aquele a quem amamos, aqueles que nos cercam, os nossos vizinhos, como entrar, ó Deus, nessas fortalezas que são seus corações, ó Pai, e mostrar, ó Deus, o verdadeiro Cristo, não aqueles que todos conhecem no Natal, mas aquele que pode transformar a vida, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos a amar, a compreender, a conhecer os seus corações, para que possamos entrar dentro deles, ó Deus. Ó Deus, abra as portas do inferno para a tua igreja, para que possamos resgatar vidas lá, Senhor. Ó Deus, abençoa essa semana, quando estaremos nesse momento de festa no nosso estado, mas estamos vivendo uma guerra espiritual nesse estado, Senhor. Senhor, derrama seu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender, ó Deus, e trabalhar para Ti, ó Deus. Senhor Jesus, abençoe a sexta-feira, esse período de oração que as igrejas estarão realizando, ó Deus, para alcançar vidas. Senhor, quebra, ó Deus, quebra a fortaleza, Senhor. Ó Senhor, guarda-nos durante esta noite. Fala aos nossos corações, que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento que nós vamos interceder por esse evento, aquele que puder, se coloque de joelhos. Pai querido, nós, em mais esta oportunidade, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Reconhecendo a Tua soberania, o Deus grande e poderoso que Tu és. Deus, pedimos ao Senhor que a manifestação do Teu poder, Deus, esteja conosco em cada momento onde nós estivermos, como o povo do Senhor, como os filhos Teus, Senhor, como aquele que reconhece que só caminhamos porque o Senhor nos mantém. O Senhor coordena, ó Deus, cada ato de nossas vidas, através, Deus, da manifestação do Espírito do Senhor em nós. Pai querido, é nesta autoridade que, como os filhos do Senhor, servos do Senhor, nós te pedimos por este evento, ó Deus, magno que acontecerá, ó Deus, no nosso país. Que as Tuas mãos, ó Deus, poderosas, se estendam, ó Deus, sobre este lugar. Pai querido, nós temos ouvido de rumores de que tantas coisas ruins hão de acontecer. Pai querido, nós já temos vivido muitas coisas ruins. E o que nós desejamos, Pai querido, que o inimigo não nos engane, ó Deus. Não tire-nos do foco de estar clamando por este povo, Deus. Clamando por esta terra. Clamando para que não haja, Pai querido, aquilo que todos desejam que aconteça. Violências, ó Deus, imoralidades, Pai querido, corrupção, que já tem acontecido. Nós não precisamos de mais, Deus. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, use o Teu povo, Pai querido, para proclamar a Tua palavra, Deus, para estar intercedendo, ó Deus, para que haja salvação, ó Deus, para que o inimigo seja derrotado, ó Deus, e todos os seus atos sejam colocados por terra, Deus. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, nos ajude a nos colocarmos na posição, ó Deus, para que, em nome de Jesus, nós sejamos instrumentos, ó Deus, para que o Teu nome seja manifestado, ó Deus, no meio desta terra, ó Deus, neste lugar, ó Deus, diante deste povo, ó Deus. Muito obrigado, Deus,
nos ajude a estar, ó Deus, focado naquilo que o Senhor tem nos orientado em todo o tempo, Deus. Pois nós somos fracos e falhos. Ó Deus, em determinados momentos nós nos deixamos levar, ó Deus, por todas essas manifestações violentas. Eu já ouvi de muitos crentes, ó Deus, que desejam que hajam essas violências para que alguma coisa mude neste país. Mas nós sabemos que só haverá mudança se o Senhor agir através de nós no meio deste povo tão corrompido, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós choramos e te agradecemos no poderoso e glorioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou chegando direto de Águas de Lindóia, lá do congresso do Instituto Haggai. Não estaria aqui, mas devido ao falecimento do irmão Paulo, falei com a Miriam, assim que acabar nós vamos pegar a estrada e chegar na igreja o mais rápido possível, porque o sentimento que eu tive lá em São Paulo ontem, sexta e ontem, foi um misto de orgulho e de muita tristeza, naturalmente. Muita tristeza pela partida tão inesperada de Paulo. Um falecimento tão inesperado. Semana passada nós fomos a Belo Horizonte, lá no congresso de células, ele vibrando demais com as células, extremamente feliz, porque a célula dele cresceu muito, com pessoas não crentes visitando a célula, a ponto dele chegar para mim e dizer, pastorzão, acho que o senhor está liberado para ajudar outra célula, porque a minha já ficou jóia. Porque no início, por ele ser até certo ponto, um novo convertido, ele teve alguma dificuldade, aí eu fui para lá ajudá-lo um pouquinho. Mas ele era o meu líder na célula. E realmente foi algo inesperado para todos nós. Estamos de luto, a igreja está triste, estamos todos tristes. E é muito importante que nós vivenciemos esse momento. Não adianta a gente passar por cima dele. Eu fiz questão de vir correndo para chegar aqui a tempo de dizer para vocês que estamos juntos, tristes por tudo isso. Quero louvar a Deus aí pela vida do pastor Carlos, pela vida da irmã Lúcia, que cuidaram todo o desenrolar, né, para que a igreja pudesse estar lá. Os líderes de célula que foram correndo para o hospital, Laerte e o Demar, outros irmãos, todos os irmãos que ontem foram a Miguel Pereira, mostrando esse carinho, esse amor pela família também. A gente louva a Deus por isso. E eu louvo a Deus porque hoje o meu pastor está aqui para falar para nós, Pastor Neander, que é um grande amigo e em alguns momentos que eu já precisei também, foi a ele que eu recorri. E hoje ele está aqui para trazer a palavra de Deus, já colocou no seu coração. E eu tenho certeza que vai ser bênção para nós. E eu quero dizer, irmãos, apenas algumas coisas rápidas sobre a vida de Paulo, e eu acho que elas devem servir de ensino para nós em algumas coisas. Queria destacar duas coisas no Paulo. Uma, a sua inquietação. Várias vezes Paulo chegou perto de mim e disse assim, pastor, o que a gente faz para esse povo se comprometer, pastor? Várias vezes Paulo chegou para mim, pastor, o que a gente faz para esse povo abrir as casas e botar as células nas casas, porque é bom demais para ganhar as almas. O que a gente faz para as pessoas virem e evangelizarem? Quando passou o Viva Natal, ele virou para mim e falou assim, pastor, nós temos que fazer Viva Natal o ano inteiro. O ano inteiro a gente tinha que estar na rua fazendo Viva Natal. E aí eu falava para ele, calma, Paulo. O fato de talvez as pessoas não estarem fazendo coisas como você espera, não significa que elas não estejam comprometidas com Deus. Calma o coração. Mas essa era a inquietação que ele tinha. E eu queria deixar esse registro aqui. E outra coisa que eu queria deixar o registro, era o cuidado do Paulo conosco, com todos nós. Os irmãos não sabem, mas quando nós íamos fazer passeios da igreja, a gente sentava para definir os valores do passeio, e aí eu pensava, Paulo, vamos fazer assim, 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 para ficar mais fácil e ter mais condições de fazer. Ele falou, não, pastor, vai ficar caro para os irmãos, diminui isso aí um bocado, vamos diminui pela metade,
Falei, mas como é que vai completar o material? Como é que vai fazer? Não, a gente dá um jeito, a gente faz cantina. Nós fomos em 20 líderes para Belo Horizonte e ele abraçou o desafio junto com os irmãos da cantina e pagaram com o trabalho deles na cantina a hospedagem em Belo Horizonte de 20 líderes da igreja, sexta, sábado e domingo. Nenhum líder precisou desembolsar R$1 de hospedagem, porque com o esforço dele, do Claudinho, da equipe da cantina, eles pagaram. Esse era o coração de Paulo, de servir, de ajudar, de socorrer. E que fica esse exemplo para nós, né? Fica esse exemplo para nós, fica a saudade, fica a dor. Alguém que nos impactou muito rápido, passou por nós muito rápido, mas deixa uma marca muito grande. E a gente louva ao Senhor por isso. Eu quero deixar o texto de Romanos 5, a partir do verso 1 para nós, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, querido? Quero deixar esse texto. E eu quero desafiar você a vir final de semana que vem, para nós estarmos orando juntos pela nossa cidade, estarmos clamando juntos. Que essa partida do Paulo também mexa com a gente, ele que era tão evangelista, tão angustiado de ver as pessoas salvas, tão angustiado de conseguir viver uma vida cristã. Quantas vezes ele abriu o coração na célula dizendo das suas dificuldades para se manter firme por causa da caminhada do trabalho, das lutas, das dificuldades. Então nós vamos estar aqui sexta-feira orando, de 6 da tarde à meia-noite. Vamos estar no sábado de manhã orando, de 8 da manhã ao meio-dia. Venha orar, querido. Venha interceder, venha clamar, porque a nossa cidade precisa de Jesus, as nossas famílias precisam de Jesus, os nossos vizinhos, os nossos amigos precisam de Jesus. E que a gente possa ter essa inquietação que o nosso irmãozão tinha e que ele agora já está na glória diante do Pai. Que a palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer, alegria na morte dos seus santos. Eu gosto de imaginar Deus olhando para cá e dizer assim: Paulão, ok, já deu, o que eu tinha para você aí já completou, vem para cá, que agora é comigo. Vem ficar comigo, vem desfrutar da glória eterna, vem desfrutar da vida eterna e da salvação. Amém, queridos? Pastor Neander, por favor. Para nós é uma alegria receber o irmão aqui. Pastor Neander, para aqueles que nos visitam nessa noite, é diretor do Seminário Teológico Betel, ali no Rocha, homem de Deus, em particular meu amigo, e eu louvo a Deus por ele estar aqui nessa noite. Obrigado, Lívio. Foi impossível vocês não demonstrarem, no momento que eu cheguei aqui, que uma perda havia acontecido. Eu conheço a igreja, mas a gente sente a perda, não é? Eu queria também me unir, até porque a Cássia estava lá no Betel, está no Betel. E há uma expressão ainda do livro de Romanos que eu queria compartilhar com vocês no capítulo 16. Somente uma. Eu gostaria, e eu tenho lutado para que o meu epitáfio seja assim. Eu creio que o de Paulo, pelo que eu ouvi, pode ser esse. Capítulo 16, quando o apóstolo Paulo, ele cumprimenta os seus amigos em número tão impressionante. Paulo não sabia andar sozinho, não é? Ele tinha muitos amigos. E no verso 7, no verso 10, ele sauda um amigo de uma maneira tão especial. Ele diz simplesmente o seguinte: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Esse seria o melhor epitáfio para cada um de nós, não é? Aprovado em Cristo. Pelo que eu ouvi aqui de Paulo, a gente pode escrever isso na sua lápide:
como marca de quem viveu e viveu servindo a Jesus. Como é bom. Mas, amados irmãos, eu também percebo que a vida de uma pessoa é medida pelo número de amigos que ela faz. E Paulo fez esses amigos aqui. Marcou a vida de todos vocês. E parece que a gente fica num estado de solidão, não é? Como uma pessoa se vai e nos deixa solitários. Você sente isso? Como isso é interessante. Uma pessoa pode deixar um grupo inteiro solitário. Me parece que a solidão tem sido uma das marcas do tempo em que nós vivemos. A gente vive numa cidade populosa, com muito movimento, com muita gente, mas a gente vive solitário, não é? A gente vive perdido no meio dessa massa despersonalizada. E a gente sente muito mais forte isso quando um amigo genuíno, que era companheiro fiel, caminhava conosco e agora não caminha mais. Agora nos espera adiante. Eu queria nesta noite falar com vocês sobre solidão. A solidão que pode assolar a muitos de nós. E convido você a abrir a sua Bíblia e compartilhar com algum amigo ao seu lado, que não a tenha, capítulo 10 do livro de Atos. Obrigado, você é legal demais. Dá um abraço aqui. Não é, Simone? Eu não estou solitário. Você está aqui, minha amiga Simone, está sentadinha lá. Ah, tem outra amiga linda ali, olha só. Mas que bom. Capítulo 8 de Atos, ele narra algumas histórias que eu queria compartilhar com você, sobretudo uma das histórias. Essas histórias têm marcado a minha vida. O capítulo 8, ele começa com uma tragédia. A tragédia da perseguição, a tragédia que tirou todos os discípulos da cidade de Jerusalém e deixou somente os apóstolos. Pastor Lívio, eu queria, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar aos apóstolos por que eles ficaram sozinhos em Jerusalém. Eu tenho algumas dúvidas. Será que eles se esconderam? Será que eles se intocaram em algum buraco de Jerusalém para não serem perseguidos? Porque todos os crentes foram perseguidos. Só os pastores ficaram escondidos em algum canto? Tinha alguma coisa errada com esses apóstolos. Talvez eles mereçam uma reprimenda nossa lá na glória, não é? Mas é interessante que Deus sabia o que estava fazendo. Ele espalha o povo e os discípulos se espalhando, eles vão levantar mais discípulos. Alguém disse há pouco tempo atrás que não é dever da igreja plantar igrejas, mas Jesus nunca deu essa ordem, mas ele deu a ordem de fazer discípulos. Está certo, isso é bíblico. Os discípulos saem, fazem discípulos. Mas há ainda nesse capítulo uma história interessante. Por conta desse movimento, muita gente vai para Antioquia, mas muita gente vai até Samaria. Jesus tinha passado por Samaria, o evangelho tinha chegado ali, mas agora vai Filipe. E Filipe está pregando em Samaria. E lá muita gente se converte pelo testemunho, pelo poder de Deus manifesto pela vida de Filipe. Ali um episódio interessante com Simão, o mágico, e corre a notícia de que o evangelho estava chegando a Samaria. E aí os apóstolos, 2 deles, vão para Samaria para checar o que estava acontecendo lá. Não acompanham os discípulos perseguidos, mas agora vão verificar se o que está acontecendo lá é de Deus ou não é de Deus. Comportamento interessante, não é? Vão 2, Pedro e João. Eles chegam lá. Mas eles, quando veem o que estava acontecendo, eles se empolgam. Eles se empolgam com o que vem lá em Samaria. Mas enquanto eles estão em Samaria, Deus não para, Deus não dorme, Deus continua a operar. E acontece um outro fato interessante. É sobre esse terceiro fato que eu queria compartilhar com vocês aqui, a partir do verso 26 do capítulo 8.
Vocês me acompanham na leitura? Eu vou ler aqui e vocês vão marcando na Bíblia de vocês aquilo que vocês julgarem relevante para a meditação de vocês. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Filipe estava em Samaria, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Era um caminho de uns 120 quilômetros, mais ou menos. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e aproxima-te deste carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, falou, rogo-te, de quem fala isto? O profeta. É de si mesmo ou de alguma outra pessoa? Então Filipe, abrindo a boca e começando neste ponto da escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Essa é uma história interessante. É uma história que, para que a gente compreenda, a gente precisa elucidar alguns vocábulos e algumas expressões aqui. Primeiro, esse etíope. A etíopes é o termo grego que designa esse grupamento étnico, essa nação. Não é a Etiópia de hoje. É uma região bem ao sul de Assuã, lá no Egito. E esse nome etíope significa aqueles que têm o rosto queimado. É interessante. Ele era um oficial do seu reinado, ele servia, ele era um funcionário público. Mas ele tinha uma particularidade. Aliás, essa particularidade, graças a Deus, não ocorre mais, mas ocorria muito no passado distante, até a Idade Média se praticou isso. É que os reis, os monarcas, tomavam normalmente uma providência. Eles usavam certos homens para cuidarem dos seus haréns, mas eles não eram tolos de colocar um homem em plena faculdade e eles emasculavam esses homens. Mas eles também faziam isso com aquelas pessoas que seriam funcionários públicos. Eu não sei quantos funcionários públicos existem aqui, mas graças a Deus essa não é uma prática atual, não é? Os funcionários públicos, muitas vezes, sobretudo aqueles que eram treinados para certos postos, eram também emasculados, por uma razão simples. Eles ficariam imunes à cobiça, porque eles nunca teriam uma geração, nunca gerariam ninguém, e eles não teriam a tentação de roubar e colocar alguma coisa no nome de alguém, como sempre acontece aqui no nosso país. Aliás, eu acho que aqui, para algum tipo de gente, a gente deveria voltar com essa prática da emasculação. Muito problema seria evitado, e eu tenho certeza que os nossos impostos baixariam bastante. Concordam comigo? Vamos levantar aí um deputado que apresente um projeto de lei assim.
não precisa ser evangélico, mas vejam que coisa interessante. Homens eram feitos eunucos por essas razões. Mas há uma particularidade nessa história que me impressiona. Não nos é apresentado o nome deste homem. Eu tenho me perguntado, Miriam, tantas vezes sobre isso, porque algumas histórias bíblicas, as personagens nelas presentes não têm nome. Algumas têm nomes e são claros, mas outras delas não têm, como esta aqui. Nós temos outras passagens de eunucos, por exemplo, aquele eunuco que libertou Jeremias, que quando estava lançado num poço, Ebed-Meleque era o nome dele, mas esse aqui não tem nome. E a única resposta que eu tenho encontrado é a seguinte: talvez Deus quisesse que nós pudéssemos nos encontrar, nos identificar com algumas dessas pessoas. Por isso ele deixou a lacuna do nome, para que a gente pudesse encontrar em algumas das histórias a nossa própria história. Na bondade dele, ele fez isso. Mas o interessante é que este homem, ele caminhou, se você tomar lá, ele não tinha Google, mas a gente tem o Google, não é? O Google Maps. Esse homem caminhou por mais de 1000 quilômetros para chegar a Jerusalém e encontrar Deus. Será que nós andaríamos essa distância toda simplesmente por uma razão, para chegarmos ao encontro do Todo-Poderoso? Você veio à igreja esta noite, eu tenho certeza que você entrou aqui para encontrar-se com Deus. Mas você não andou 1000 quilômetros. Na realidade, se você pegar a estrada da época que aquele eunuco teve que usar, chegaria perto de 1.600 quilômetros para encontrar Deus. Sai da sua terra, sobe em direção ao norte, vira para a direita. De Gaza ele vai até Jerusalém, e ele chega a Jerusalém, mas ele se defronta com um problema extremamente grave. Não havia espaço no templo para alguém que chega de tão distante e com as características dele. Os judeus eram muito ciosos. Dizem alguns autores que o templo de Salomão foi uma tentativa interessante de conter Deus. Porque no templo mesmo, no Santo dos Santos, não entrava ninguém. Só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e haviam turnos, 24 turnos, para que isso acontecesse. Aquele eunuco vai a Jerusalém, possivelmente ele teve alguma surpresa. A ideia de templo que ele tinha é desfeita aqui. Que templo é esse? Onde só Deus fica, nós ficamos do lado de fora. Havia no templo de Jerusalém, no templo de Salomão, alguns pátios. O pátio para os judeus. Havia o pátio das mulheres. Havia o pátio dos gentios. Mas havia uma recomendação na lei mosaica de que um homem emasculado não tinha acesso ao templo. Eu imagino o quadro. Um homem que viaja a distância que ele viajou. Ele se aproxima, ele é sedento de Deus, ele chega ali. Ele quer encontrar-se com Deus, mas ele não tem acesso ao templo. Ele fica longe, ele fica do lado de fora. Esse eunuco era rico. Ele tinha recursos. Ele tinha um bom salário. Ele era um homem de confiança da rainha, que tinha o título de Candace, a rainha dos etíopes. E pela direção de Deus, esse homem em Jerusalém, ele encontra e ele compra um manuscrito do profeta Isaías. Mas me chama a atenção o fato de que ele vai ao templo, não encontra Deus, e ele não encontra qualquer pessoa que lhe possa falar de Deus. Amados irmãos, há uma coisa que me preocupa nos tempos em que vivemos, de tanta ostentação e de uma liturgia tão apropriada para o nosso consumo. Será que muita gente tem entrado em nossos templos e também tem vivenciado a experiência deste eunuco, tem entrado em nossos templos à procura de Deus,
e não tem encontrado? Numa igreja, duas mulheres entraram chorosas, e o pastor da igreja observa aquelas duas mulheres em choro, e ele se aproxima delas, e a igreja ora por elas. Mas um irmão da igreja, o pastor percebeu, tira do bolso um cartãozinho e entrega aquelas duas mulheres. E ao término de todo o serviço, o pastor pergunta àquele irmão: o que você deu para ela? Ele diz: eu dei o cartãozinho de uma psicóloga. O que será que alguém busca no templo? Quem entra num templo busca Deus. Será que ele tem sido encontrado nos nossos templos? A triste história do eunuco é que ele sai do templo, aonde ele não pôde entrar, sem Deus. Ele sai de Jerusalém sem Deus. A pergunta que eu me faço sobre essas ainda é a seguinte: Deus, na sua infinita misericórdia, conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite, como conhecia o coração daquele eunuco. Sabia da sinceridade dele. Aliás, foi o Espírito de Deus que moveu aquele eunuco para fazer essa viagem toda. E eu tenho certeza que ao término dela, ele não lamentou nem um momento ter chegado a Jerusalém e não ter encontrado Deus lá. Deus foi ao encontro dele no meio de uma estrada deserta. Mas o impressionante é que, por alguma razão, que só Deus sabe, mas lá no céu eu vou perguntar, Deus mobiliza Filipe, o evangelista, de Samaria ao norte, porque Deus não levantou um dos apóstolos que tinha ficado em Jerusalém. A pergunta que eu me faço, Miriam: havia alguma coisa errada com esses apóstolos? Deus traz Filipe de lá de cima. Filipe vem do norte e vem para aquela estrada, e Deus ainda previne: Filipe, eu vou mandar você para uma estrada deserta. Fosse alguns de nós diriam: Senhor, o que eu quero fazer numa estrada deserta? Mas ele foi obediente, ele foi até lá. E quando ele chega na estrada deserta, ela deixa de ser deserta porque ele chegou ali, com Deus. Mas também se aproxima o eunuco no seu carro. É interessante o diálogo que vai ser travado agora. Filipe corre ao lado do carro e ele percebe que o eunuco vinha lendo o capítulo 53 de Isaías. O eunuco que saiu de Jerusalém sem Deus, mas saiu com o melhor livro que ele podia tomar ali, né? Ele sai com um rolo de Isaías, ele vem lendo pelo caminho, e cheio de dúvidas e questões. E Filipe, com habilidade muito grande: eu quero sentar do lado de Filipe lá no céu. Eu tenho muitas perguntas a fazer para ele. A técnica de abordagem é impressionante. Mas eu tenho outra pergunta: Filipe, você é o único camarada na Bíblia que não usava carros, você era teletransportado, você não enfrentava engarrafamentos? Eu invejo Filipe, não é? Mas Filipe diz: você compreende o que você está lendo? O eunuco era culto, ele vinha lendo. E ele diz singelamente: como é que eu posso compreender se alguém não me ajuda a compreender isso aqui, a ver isso? E há uma pergunta do eunuco, verso 34, dê uma olhadinha na sua Bíblia. O eunuco responde com uma pergunta: rogo-te, acerca de quem fala o profeta? Ele fala de si mesmo ou fala de uma outra pessoa? Essa pergunta é chave. Essa pergunta é chave porque o capítulo 53 é a descrição, por um ângulo,
do maior ato de injustiça já praticado sobre a face da terra. E naquele tempo esse ato ainda não havia sido praticado, mas profeticamente já era real na presença de Deus. Foi um ato, a morte de Cristo é um ato de injustiça. Porque ele não tinha pecado. Dele não se contou a linhagem. Em outras palavras, ele não teve família, ele não teve descendentes, ele não teve história. Vocês sabem o que se passou na cabeça do eunuco? Quando o eunuco vê esse ato de injustiça, com toda certeza ele pensa: essa é a minha história. Eu não me emasculei, mas fizeram essa violência comigo. A minha história termina comigo, eu nunca terei descendentes. Por conta dessa minha triste história, eu sou um solitário. O eunuco sem nome era a figura da solidão. Rico, boa posição social, convidado para todas as festas do reinado, mas um homem de solidão. Um homem que nunca poderia realizar os sonhos de qualquer homem. Ter uma mulher. Nunca. Vida ceifada. História interrompida. Herança inexistente. Ele era solidão permanente. Mas quando ele lê em Isaías 53, a história do solitário, que foi mudo como ovelha muda perante os seus tosqueadores, que não abriu a sua boca, sozinho, ele disse: essa é a minha história. Para quem eu reclamo? Vale a pena reclamar? Vale a pena dizer alguma coisa? Com dinheiro, com posição, mas solitário. Meus queridos, nesse momento, quando o eunuco se identifica em plenitude nessa história, o que Filipe lhe traz à lume é exatamente isso. Você descobriu a chave da salvação. Há uma pessoa que enfrentou toda a solidão que poderia existir no mundo. Não abriu a sua boca quando foi levada como ovelha para o matadouro, porque se abrisse a boca, ele confessaria o nome de todos os culpados, e parte desses culpados está sentada aqui nesse auditório, todos nós. O nome que seria confessado seria o nosso. Mas Jesus omitiu o nosso nome na sua solidão, para que a gente tivesse vida. Filipe explica a beleza desse gesto do solitário. Irmãos, essa história é tão singela, mas tão profunda. O solitário que vinha caminhando em solidão é arrematada por Lucas de uma maneira tão singela, mas tão bela também. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas com toda alegria seguiu pelo caminho. Por uma razão simples: a solidão foi embora. Eu não gosto de solidão. E imagino que você também não gosta. A gente muitas vezes cultiva a solitude. Ficamos em algum momento na presença de Deus. Mas solidão não é boa. Andar sozinho não é bom.
Nós homens muitas vezes reclamamos que as nossas esposas falam demais, mas quando elas não estão em casa, como a casa fica vazia. Quando os filhos não estão em casa, como a solidão é triste. Solidão não é boa. Ah, meu amigo, se você entrou aqui nessa noite em solidão, você entrou num templo onde você pode encontrar Deus. Você não precisa comprar nenhuma Bíblia aqui. Aliás, não lhe venderemos nada. Nada você precisará comprar. Tudo que é necessário para que a sua solidão seja dissipada, você encontrará aqui, no carinho dos irmãos, na presença real de Cristo, aquele que curtiu a solidão que você talvez curta hoje. Ele experimentou a solidão por você. Ele experimentou de uma maneira tão profunda que você nunca mais precisará se sentir solitário. Ele se tornará nessa noite o seu melhor amigo. Mas ele também, sendo o seu melhor amigo, ele na sua riqueza, a palavra diz que a riqueza dele é insondável, ele tem coisas maravilhosas para nós. Além de quebrar a nossa solidão, sendo ele o nosso melhor amigo, ele nos dará centenas e centenas de amigos. Pessoas que também experimentaram na sua vida a quebra da solidão. Não são mais solitários. A gente ficou um pouco triste e solitário porque Paulo partiu. Mas essa nossa sensação de solidão é tão temporária, é tão curta, é tão pequena. Porque esse mesmo Cristo que quebrou e que veio para quebrar a nossa solidão, ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas ele prometeu também alguma coisa muito mais expressiva. Ele prometeu que nos reuniria a todos, para que nunca mais houvesse solidão na nossa vida. Você tem imaginado o céu como o espaço de quebra de solidão? Eu só tenho pedido ao Senhor que no céu ele não leve muitos bateristas. Porque se ele tiver lá milhares e milhares de bateristas, eu vou morrer do coração. Mas que eles coloquem uma bateria mais suave, se for o caso, que tenha ruído, que há muitas mulheres. Eu não entendo como ele vai resolver o problema dos 30 minutos de silêncio, mas preditos, não é? Mas uma coisa eu sei. Ele quebra a minha solidão aqui, para que por toda a eternidade nunca mais eu conheça esse vocábulo. E se você entrou aqui hoje um pouco solitário, eu quero convidar você a simplesmente depositar a sua solidão aonde você pode depositá-la. Ou melhor, enterre a sua solidão. Porque com Jesus na sua vida, solidão nunca mais. A presença dele é tão doce, tão real, tão concreta, que a gente apaga esse vocábulo. É bom caminhar com ele, é bom caminhar com os irmãos, é bom descobrir irmãos que nós não conhecíamos, mas quando nos encontramos, a gente percebe essa riqueza. A solidão foi quebrada. Que Deus abençoe você. Que essa noite, a sua vinda aqui, seja uma vinda para um templo, onde Deus está presente, onde amigos estão presentes, mas onde, sobre todas as coisas, a solidão foi quebrada, porque aqui você se torna amigo íntimo de Deus. Que Ele te abençoe. Amém. Depois de uma palavra tão preciosa como essa, eu quero perguntar. Me cabe perguntar a você, querido. Talvez você tenha vindo aqui esta noite procurando Deus. Quando o pastor Leandro começou a falar do eunuco, eu fiquei pensando, né?
O eunuco estava procurando Deus, talvez com seus princípios, talvez com as suas ideias, indo ao templo, indo à religiosidade, indo a aquilo que ele conhecia, que ele conseguia controlar. Mas mal sabia ele que Deus já tinha achado ele. Deus já tinha achado o eunuco. E talvez, pastor Leandro, o problema com os apóstolos seja o problema de muitos de nós cristãos, que sentamos na segurança do Evangelho, nos acomodamos no conforto da igreja e achamos que isso basta. Porque os apóstolos, Deus usou Filipe, depois nós vamos ver que para enviar o pregador aos gentios, Deus vai levantar Saulo. Para enviar Saulo, Deus vai usar a igreja de Antioquia, não vai usar de Jerusalém. Porque na realidade só depois, lá na frente, que a gente vai ver Deus quebrando a cerviz dura religiosa judaica dos apóstolos, mostrando para eles que os samaritanos podiam ser salvos, que os gentios podiam ser salvos, que qualquer pessoa pode ser salva e resgatada. Jesus veio para todos. Jesus veio para mim, veio para você, veio para todos. Então eu gostaria de orar por você, querido, nesta noite. Se você entrou aqui nesta noite e talvez você precise de um encontro com Deus, um encontro com Jesus, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua solidão, que vai mudar seu pranto em alegria. Eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão com um gesto. Nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Se você veio aqui nesta noite, você precisa entregar sua vida ao Senhor. Se você quer se encontrar com o Senhor, levante a sua mão, querido, onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de interceder por você. Há alguém aqui nesta noite que quer ter esse encontro com Deus, que quer sair daqui convicto de que eu não viverei mais só, porque Deus está comigo. Você quer dizer isso para o Senhor nesta noite? Levante a sua mão onde você estiver, pois eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de interceder pela sua vida. Há alguém que quer falar isso para o Senhor? Há alguém aqui lutando com a solidão, buscando ajuda, buscando médicos, buscando tratamentos, buscando tantos recursos. Eu gostaria de orar por você também, querido, para Deus te ajudar a vencer todo o sentimento de solidão. Há alguém aqui passando por isso, por essa luta, por essa batalha? Levanta sua mão, pois eu gostaria de orar por você. Não, Vanise, chega aqui na frente, minha irmã. Vamos orar pela irmã. Ah, mais alguém? Saia do seu lugar, vem aqui na frente para nós orarmos. Cristiana está aqui. Mais alguém que quer esse cuidado de Jesus nessa noite? Jesus, muda a minha história. Há mais alguém? Eu gostaria de orar por você. Vou convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção. Vamos cantar uma vezinha só essa canção. E se mais alguém quiser sair do seu lugar, saia do seu lugar, querido. Talvez você precise hoje de um encontro com o Senhor. Talvez você já seja até um salvo em Cristo Jesus, mas você precisa de um encontro com o Senhor, porque você tem coisas para acertar com Ele. E se você quer fazer isso, saia do seu lugar, venha aqui na frente, pois eu gostaria de orar por você. Nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Nós vamos orar. Você quer nessa noite renovar sua caminhada com Jesus, ser amigo de Deus, desfrutar da presença dEle, do cuidado dEle? Saia do seu lugar, querido, vem aqui na frente, pois eu gostaria de orar por você. Ah, mais alguém? Senão eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, por essa palavra nesta noite, porque de fato, por mais que nós não consigamos encontrar o Senhor, porque somos limitados, nos deparamos com barreiras, com limitações, com regras e religiosidades, mas o Senhor nos encontra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos encontra. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe como estamos, o que estamos sentindo, como está cada um aqui nesta noite. Essas irmãs que vieram à frente, Deus, em nome de Jesus, abraça as tuas filhas, enche de amor, enche de carinho, enche de cuidado, Senhor. Ó Deus, que elas possam sentir o teu cuidado, a tua presença, a tua alegria, a tua companhia, mesmo quando não tiver mais ninguém perto. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se encontrou com o eunuco. O Senhor foi ao encontro dele. Ó Deus, e o Senhor tem vindo ao nosso encontro. Nós bendizemos o teu nome por isso. E louvamos o teu nome por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridas. Em nome de Jesus. De umas irmãs aqui abraçar, aqui a Vanise, abraçar a Cristina, vem cá, Lúcia, vem cá, Miriam, abraça elas. Dá um abraço gostoso. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse texto que o pastor Neandro pregou, o eunuco chegou no templo, o pastor Neandro já falou, ele não pôde nem entrar, porque o eunuco não podia entrar. Então, por causa ali dos padrões, ele foi barrado. Mas aí Deus foi se encontrar com ele, não é verdade? Não foi isso que a gente aprendeu hoje? Deus foi se encontrar com o eunuco, lá no caminho deserto. Mas como é que Deus fez para se encontrar com o eunuco no caminho deserto? Hein? Ele usou uma pessoa. Tem muita gente aí fora, nos caminhos desertos da vida. E Deus já viu essas pessoas. Deus já disse que vai salvá-las. Mas Ele está esperando os Filipes. Quem quer ser Filipe aqui? Só esses? Aquele ali já é Felipe. Tu tem que fazer trabalho dobrado. Trabalho dobrado, cara. Tem que fazer trabalho dobrado. Queridos, nós estamos encerrando essa noite, começando uma nova semana. Deixa eu dizer uma coisa para você. Naturalmente estamos com o coração enlutado pela questão do nosso querido Paulo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A vida do Paulo foi vida de alegria e piada. Nós sabemos bem disso. O prazer dele era ver a gente alegre e sorrindo. Então, guarda essa lembrança gostosa no coração. Ora ao Senhor. Vamos caminhar, vamos seguir adiante. Eu fiquei pensando muito ontem lá como Deus tem de verdade nos feito uma família. E isso é muito precioso. Amém, queridos? Quarta-feira espero você aqui para continuarmos a série sobre milagres de Deus, os milagres que Jesus opera. Vamos caminhar aqui na quarta-feira, sexta-feira na vigília de oração, sábado na manhã de jejum. As células vão se organizar para fazer as atividades evangelísticas essa semana. Vamos estar intercedendo por esse período de Copa na nossa cidade. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Pastor Neander, muito obrigado pela sua presença, pela sua estada aqui conosco, por essa palavra preciosa. Olha para mim por um instante, querido. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça
essa maravilhosa graça de Jesus que nos alcançou um dia. A comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, querido? Siga em paz em nome de Jesus.